Cara, o Nós do Morro, eu fico tentando usar metáforas para definir, mas é uma fábrica de sonhos, cara. Eu começo assim, sabe? Aí você entra aqui nesse lugar, eu lembro da minha infância, o Nós do Morro me possibilitou a sonhar. Nós do Morro me possibilitou como cidadão a dizer que é possível, assim, sabe? É possível eu conhecer o mundo, é possível enxergar o mundo, sabe? Tudo através da arte. A minha formação artística, ela se deu dentro do Grupo Nós do Morro. Acho que num primeiro momento eu chego lá como quase todo o adolescente vidigalense. No meu caso, eu cheguei lá, eu queria ser atriz, eu queria ser a mocinha da novela das 8, isso era algo bastante forte na minha cabeça. E aí eu vou para o Grupo Nós do Morro. Lá, enquanto formação de atores, rapidamente eu me tornei multiplicadora. Eu sou de Braz de Pina, né, zona norte do Rio, ali, fronteira com Cidade Alta, Cordovil, Penha, né, coração da zona norte ali. E aí vivi uma década de 90 muito intensa, né? Tive a infância muito rica, uma adolescência muito rica, mas a chegada dos anos 90 foi muito forte para a minha geração, né? Foi muito forte, assim, né, de perder um terço da minha geração. Um terço dos meus amigos, assim. Com incrível potencial, né? Mas se perde, pega um outro caminho. Depois eu fui estudar o que tinha acontecido e tem muito a ver com estrutura familiar, né? Depois eu fui pensando. E eu nasci com a sede do saber, cara. Caí para dentro dos quadrinhos muito cedo e comecei uma leitura obsessiva, assim, né? Já estava lendo Salinger, Machado de Assis, tanto que eu conseguia pontuar muito em literatura, assim, interpretação de texto e tal. Nem tenho uma língua portuguesa brilhante, mas consegui interpretação de texto, assim, fazia a minha pontuação, né? E isso vai para sua família, cara. Eu lembro que quando eu ia para minha família, com essa mentoria artística, eu tinha consciência de muitas coisas que Nós do Morro me ensinou e me formou, que isso mudava no meu lar, mudava na minha família. E agora eu tenho uma filha e isso eu vou passar para minha filha, sabe? A arte é muito poderosa, a arte só faz bem e a arte só faz você crescer mais. Então o Nós do Morro é esse lugar, assim, para mim. E nesse processo tinha uma coisa que isso tem no Nós do Morro desde sempre, ele já começa assim, a gente sempre teve práticas de montagem. Chega no final do ano, as turmas, sejam de crianças, seja de adulto, eles vão fazer um pequeno espetáculo. Era muito difícil, às vezes, achar textos que coubesse aquela turma, a quantidade de pessoas, né? Não é um elenco, é uma prática de montagem. Todo mundo tem que ter seu momentinho. E aí eu, por exemplo, comecei a escrever coisas, escrever textos. Às vezes, adaptar textos para poder botar mais personagens. Às vezes, partir de alguma coisa que surgiu em aula. A gente sempre trabalhou muito improviso também, era uma coisa que a Companhia Nós do Morro, que eu exercitava na Companhia Nós do Morro, que era trabalhar o improviso e ir do improviso, quer dizer, da cena feita para o texto,
A gente trabalhou isso muitas vezes, em mais de um espetáculo. No Abalô, musical funk, a gente trabalhou isso no Burro Sem Rabo. A gente trabalhou assim também na adaptação de Machado a 3x4, que é uma adaptação do Alienista. E aí, cara, eu comecei a ver muito cinema, as locadoras chegaram muito forte, né? O VHS é a primeira revolução, né? Se a gente for pensar. E aí eu comecei a consumir as locadoras, primeiro de Brás de Pina inteira, aí fui avançando para Penha, assim, o que tinha de locadora na Penha, Bom Sucesso, depois já estava no Cavi, já estava na locadora do Grupo Estação. E nesse momento, quando eu começo a ajudar essas pessoas, eu nem saberia dizer, nem imaginava que aquilo ali daria o início às minhas articulações, ao meu workflow, assim, os meus contatos que eu iria usar futuramente para fazer meus filmes. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com o pessoal do Nós do Morro, são meus grandes parceiros. E eu comecei a desenvolver parceria com eles lá atrás, nesses cineclubes, nesses empréstimos de filme, de projetor. Eu fiz mostrei os filmes dele em vários cineclubes do Rio. Várias pessoas que eu trabalho hoje, tanto atores, quanto produtores, quanto grupos, foram pessoas que eu ajudei e que hoje viraram meus amigos, meus parceiros, meus sócios, e que estão fazendo filme comigo hoje, que estão exibindo filmes lá no Estação comigo hoje. Quanto mais você investir nesses projetos que trabalham com seriedade, sócios culturais, sócios esportivos, projeto que trabalha com educação também, a gente vai ter um avanço de verdade no país, assim, sabe? Porque você vem pra cá, cara, você estuda arte, você cresce muito como ser humano. Você aprende a cidadania de uma forma muito interessante nesse lugar mesmo de formação. E é sedutor o quanto esse movimento artístico é muito sedutor e o quanto ele amplia seu horizonte, assim. Nós morro de 87, quer dizer, 86. Ele nasce em 86. Em 1987, ele faz sua primeira peça. Ele traz a público o seu primeiro espetáculo, chamava-se Encontros. Era uma crônica do cotidiano vidigalense. Eu fui plateia, né? Eu tinha mais ou menos ali uns 12 anos, 11, 12 anos, por ali. E eu fui plateia do Grupo Nós do Morro nesse momento. E foi muito forte, assim, para todo mundo que estava ali. De repente você tinha uma peça que falava sobre a sua vida, né, mas tinham questões que colocavam, né, se ver, né, eu acho que essa é a grande questão teatral, é para mim onde o teatro, quando ele acontece, ele se faz muito bem, é quando você consegue se espiar, né, como sociedade, e ele fazia isso com a gente num micro, ali trabalhando aquele espaço. E aí eu comecei a fazer filmes com essa galera, com Nós do Morro, com a Cidade de Deus, pessoal da periferia, pessoal da Estácio. Eram pessoas assim mais diversas possíveis. Que é uma característica, como eu falei, que é a característica da Cavídeo. A pluralidade e diversidade. Eu trabalho com pessoas veteranas, assim, diretores mestres do cinema que tem 80 anos, tipo Rui Guerra, 92 anos. Eu trabalho com um cara que está começando a fazer cinema com 17. Lá no Estação agora tem gente lá com 14 anos frequentando os eventos. Infelizmente não tem o investimento que deveria ter. Eu acho que a estrutura às vezes fica precária, porque são questões da estrutura mesmo, política do país, que às vezes esbarra aqui, a gente precisa de uma estrutura para viver. Quando eu vejo Os Bons Companheiros, e tem um documentário sobre Os Bons Companheiros, do Richard Linklater, Antônio Fuqua, né, que fez Dia de Treinamento, essa cena 90, esses grandes diretores americanos também, de uma nova geração pós-2000, eles vão citar Os Bons Companheiros. Quer dizer, é uma metralhadora de linguagem. O Scorsese consegue colocar ali todo o cinema, todo o arsenal cinematográfico de traveling, plano de sequência, voz em off, que depois Cidade de Deus até vai beber. Então, quando eu vejo isso e vejo a minha geração ali, a minha juventude, eu falo, cara, eu quero fazer cinema. Começa nos Bons Companheiros, assim. Fundadores, né, que foram, 2 deles são diretores do grupo até hoje,
que é o Guti Fraga e o Luiz Paulo Correia Castro. O Guti é um ator, jornalista, né? O Luiz Paulo Correia Castro é o nosso dramaturgo, mas ele é o que é vidigalense, do quarteto fundador. Ele era o vidigalense, ele é nascido e criado no Vidigal. Também jornalista. Tinha o Fred Pinheiro, que era iluminador. O Fred Pinheiro é falecido. E o Fernando Melo da Costa, que é cenógrafo, também falecido. Então, eles se juntaram ali, né? Um cenógrafo, um iluminador, um ator e um dramaturgo. E o grupo nasce aí, né? Dessa junção. Começam a dar aula, tem ali uma juventude, acho que já bastante, o Guti sempre conta isso, já bastante criativa, que já tocava violão, já fazia poesia, né? Já estava ali um pouco pedindo uma coisa, pedindo um direcionamento, pedindo referências, né? E aí eles chegam e formam o que é a primeira companhia do Grupo Nós do Morro. A gente já teve um momento no ápice, que a gente teve um patrocínio da Petrobras, né? Eu lembro que foi um momento que me marcou, e a gente tinha aqui 15 turmas, imagine. Porque não tinha mais espaço, senão ia ter mais espaço. Tinha 15 turmas de teatro aqui, com aulas de interpretação, cinema, música, capoeira, história do teatro. Era uma escola, é uma escola cultural. É uma escola cultural, tô falando, porque me marcou esse momento aqui. Foi onde eu virei professor também. Tem a filosofia do multiplicador, que são os alunos que começam a dar aula, que passaram e agora vão ensinar o que você aprendeu. A grande virada da minha vida, cara, vem numa telelista, que há muito tempo não era distribuída nas portas de casa, uma lista amarela. Uma telelista, em que eu recebo em casa, abro e tava todo mundo ali. Carlos Diegues, Arnaldo Jabbour, tava nas listas com nome de rua e telefônica. E aí eu comecei a estudar cinema, encontrei o livro do Doc Comparato, da Criação ao Roteiro, que é o primeiro livro a ser lançado. Se você ia buscar livros de roteiro, você não tinha. Ele tem uma edição lançada em Portugal e cai para o Brasil também. Eu começo a ler e escrevo um curta chamado Dia de Ir ao Cinema. Não sei de onde veio essa ideia, mas era um moleque com os avós que ia ver um filme de chanchada na Cinelândia. Que eu sou totalmente plateia, assim, eu lembro de ver encontros. Os dois, o Inglês Maquinista, acho que foi a segunda ou a terceira peça que eles fizeram. Uma peça que eu vi muito também. Torturas de um Coração, do Ariano Suassuna. Eles montaram nesse momento, eu me lembro. Hoje é Dia de Rock. Isso tudo foi ali a primeira companhia Nós do Morro. Ele durou ali de 86, 87 até 90. Então é isso. Quando eu falo do material, é você investir nos profissionais que estão trabalhando, é você investir na estrutura que precisa para casa, na manutenção da casa, entendeu? Nos equipamentos que a gente precisa usar para as aulas, né? A gente também tem cineclube aqui, sabe? Investir nesse lugar, a estrutura para que a casa funcione. É isso. Então eu vejo Carlos Diegues, ligo para a produtora do Cacá Diegues e aí vê uma mensagem em inglês e deixe seu recado. Eu fico nervoso e falo, cara, e eu já sabia que a mensagem era 1 minuto, 2 minutos. Então eu falo, cara, eu não vou conseguir transmitir todo o meu sonho, né, toda a minha aventura aqui. Eu sento, eu tinha terminado o 2º grau, já estava tentando as faculdades, não consegui, tentei o ERJ, o FRJ, tentei a UF, quer dizer, a UF Cinema, mesmo pré-retomada, os loucos são tão infinitos por cinema, que já era uma coisa de 14 pessoas por vaga. A UF... a UF já, quer dizer, o sonho de fazer cinema já era uma coisa assim. Mas eu tentei 2 vezes o UF, depois 2 vezes História, o ERJ, o FRJ, Geografia. Eu tentei, era um sonho fazer faculdade. Quando eu entro no Nós do Morro, então, aí já em 92, 93 mais ou menos, a gente faz o Machadeando, que era Machadeando 3 histórias de Machado de Assis. E aí eu já tô como elenco, eu sou elenco do Nós do Morro, sou parte da companhia. E essa peça ganha uma dimensão, sabe? Ela ganha um prêmio Mambembe, ela ganha de projeto especial, ela participa do prêmio Shell, ela ganha ali uma dimensão, ela ganha uma crítica e ela ganha uma visibilidade
E as pessoas ficam curiosas, né? Quem é esse grupo? Que grupo é esse que está no Vidigal, que está fazendo um clássico, que entra no palco fazendo um clássico e tal. E nesse momento chega no Nós do Morro a Rosane Svartman, que é hoje um fenômeno. Rosane é um fenômeno. Eu, na verdade, conheci o grupo Nós do Morro porque eu fui assistente de elenco de um filme em que a gente buscou elenco com um grupo de teatro que já existia. E eu achei aquilo incrível. E resolvi fazer um documentário sobre o Nós do Morro, junto com a Clélia Bessa, a Racora e tudo. De 96, o documentário. Isso. E aí a gente conseguiu levantar o dinheiro, só que eu fui pro filme da Copa. Na verdade, foi lançado em 96, mas o documentário é anterior ao começo do curso. Em 94 eu tava trabalhando no filme da Copa, e aí um colega meu, que era documentarista, falou: olha, por que você não faz esse documentário? Porque eu acho muito importante fazer o documentário, até porque uma parte do dinheiro ia para a construção do teatro que a gente ia documentar. Então, eu podia não fazer. Eu fiquei em Nova York fazendo todo o trâmite, o Vinícius fez o documentário, e quando eu voltei de viagem, ele falou: olha, o documentário foi super legal, mas uma coisa que eu percebi é que os alunos de teatro do Grupo Nós do Morro estavam mais interessados no que estava acontecendo atrás das câmeras do que ser exatamente objeto do documentário. Falei, então eu tinha acabado de me formar em cinema pela UF, Vinícius, se não me engano, fez PUC. Falei, vamos ensinar o que a gente aprendeu. A gente tem o que ensinar. Falei, vou escrever uma carta pro Cacá Diegues, uma carta fax. Meu pai tinha fax, né? Na verdade, tava com um problema, eu fui no escritório do amigo do meu pai no centro, escrevi uma carta falando que ia fazer 18 anos, tinha um roteiro, eu vi uma notinha do Anselmo Góes sobre a Rio Filme, só que você tinha que ter uma produtora, você tinha que ter um CNPJ. Então eu escrevi uma carta fax pro Cacá dizendo isso, que não era nenhum deslumbrado, que sabia da dificuldade de fazer cinema, não tinha saído de Indiana Jones, já tinha lido, né, que se fazer cinema no Brasil era uma coisa extremamente complicada, mas queria uma oportunidade. Sabia que ele ia filmar Orfeu, né? E aí escrevi uma carta fax, fui do centro, enviei, peguei um ônibus de volta para Braz de Pina. Quando eu cheguei em Braz de Pina, meu irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, mora em Barcelona já há 16 anos, é correspondente da zona musical, né? Foto e texto, escreve para Rock Brigade e tal. Ele falou, cara, o Cacá Diegues recebeu aí uma carta tua, ninguém sabia lá em casa, e quer conversar contigo. Aí eu liguei de volta, ele falou, aí atendeu a secretária dele, passou para ele e falou, rapaz, gostei muito da sua carta, vem aí pra gente conversar. Essa conversa levou 1 ano, né, porque ele estava muito ocupado, depois teve o falecimento da mãe, enfim. Em algum momento, no número 527 da Ataúfo de Paiva, eu fui conversar no escritório dele, que dividia com Caetano Veloso. Então cheguei no escritório, cara, já tinha pôster assim do Caetano Veloso pelo mundo inteiro, pôster de Roma, Bye Bye Brasil, em Veneza, em Cannes. E aí ele veio conversar comigo, assim, como eu tô aqui com você. E aí ele falou, cara, primeira coisa, cinema é turma. Cinema é tribo. Você precisa de uma tribo, de uma turma. Você precisa estudar. Cinema é formação, que é uma coisa que eu falo. A gente precisa de formação. Você está fazendo um documentário pela sua formação. E o que nós precisamos hoje, mais do que editais, é formação. A gente precisa estudar, precisa formar as pessoas. Olha, eu fico espantado quando eles me citam, porque eu não pude fazer nada, né? Praticamente. Que nós do morro são eles. Né? Nós do morro, né? Não tem possibilidade nenhuma de eu fazer alguma coisa ali. O que eu fiz foi dar a eles uma condições de fazer o que eles queriam fazer, entendeu? Então eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui fazer 5 Minutos de Favela, Agora por Nós Mesmos, o filme que eles dirigiram, eu tinha feito... O que eu fiz? Eu fiz um filme antes que tinha dado dinheiro, eu estava com um certo prestígio, um certo recurso, resolvi fazer esse filme, né? Que era um filme do Nós do Morro, filme deles mesmo. Mas se não me engano, o Café também participou da produção. Participou, o Café participou. E aí o que aconteceu? O que aconteceu que, na verdade, eu botei na mão deles e disse, agora vamos fazer esse filme. Então nós chamamos gente de todas as universidades do Rio de Janeiro, todas, não faltou nenhuma.
Fizemos uma seleção que deu não sei quantas pessoas, acho que 600 pessoas, um negócio assim, muita coisa, muita gente mesmo. Isso já faz tempo, né? 2010, quer dizer, então... Mas, de qualquer maneira, foi uma coisa muito importante, porque eles fizeram, eles próprios procuraram os seus temas, eles pesquisaram as suas vidas e transformaram aquelas vidas em temas cinematográficos, né, que transformaram em filme. E fizeram os filmes deles, por conta deles, com a equipe deles, tudo deles, não tinha nada meu ali. Minha participação no Cinco Vezes Fabiano foi apadrinhada e, de certo modo, também criar uma certa organização, né, ali interna, porque eles eram muito desorganizados. Como a gente não tinha dinheiro, e era difícil ganhar editais, é isso, você ganha um edital a cada 3 anos, você não ganha edital toda hora. Então eu comecei a usar essas pessoas, esses parceiros, para conseguir fazer filme. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Nós do Morro, lá no Vidigal, eles eram uma escola de teatro, começou a fazer cinema depois do filme Cidade de Deus. Eles eram ótimos atores e ótimos roteiristas, mas péssimos produtores. Eu era um bom produtor, tinha características de ser bom produtor, só que não entendia nada de roteiro, eu não conhecia nenhum ator. A gente separado não conseguia fazer filme nenhum. Quando a gente se junta, o meu ponto fraco é o ponto forte deles. E o ponto fraco deles é o meu ponto forte. Então a gente consegue, junto, potencializar nossas habilidades e conseguimos fazer nossos filmes, gastando muito pouco dinheiro, entendeu? E a gente começou assim, ensinando o que a gente sabia e chamando pessoas para dar aula com a gente. Algumas deram muitas aulas, algumas deram uma aula. Então, mas eu lembro que o início mesmo foi falar o seguinte: eles precisam ver filme. Eles não podem ver só os filmes da sessão da tarde. Então a gente fez um acordo com o CTV e um acordo com a Rio Filme. Na época, o Avelar era o presidente da Rio Filme e ele pagava as combis que saíam do Vidigal e iam até a Avenida Brasil. E a gente passava dias vendo curta-metragens e conversando. Então... A Velha Fiar do Berto Mauro, Ilha das Flores, Jorge Furtado, eram filmes que eles não veriam normalmente. E conversando sobre que filmes eles desejavam fazer. E aí, em paralelo a isso, também dando aula mesmo nos fundos, no teatro, que era nos fundos lá da escola. Mas, bom, Rosane era uma estudante de cinema ainda, saindo da UF, e ela faz um projeto que se chama Testemunho Nós do Morro. Era um projeto de contar essa história dessa companhia, muito curiosa, que construía um teatro. A gente nesse momento construiu o Teatro do Vidigal, que é um teatro de bolso que tem no Vidigal. Então o Gucci, às vezes nas palestras dele, eu adoro isso, ele fala assim: nós quebrávamos pedra, ele é muito enfático assim, nós quebrávamos pedra e discutíamos Machado de Assis. E aí as pessoas acham que ele está assim, usando uma super metáfora, né? Porque, putz, ele estava ali com estudantes de escola pública, no meio dos anos 90, numa dureza danada, falando de Machado de Assis, levantando uma peça. As pessoas acham que o quebrar pedra faz parte dessa metáfora. E também, sim, mas a gente quebrava pedra literalmente, quebrava pedra de verdade. A gente construiu um teatro que tinha uma pedreira, ele tem uma pedreira dentro dele até hoje, então a gente quebrava pedra antes dos ensaios, carregava para fora, né? Então ele usa essa história. Eu acho super engraçado que muita gente, depois ele fica explicando, as pessoas, caramba, mas era isso mesmo. Isso provou o quê? Provou que ele tinha muito talento lá, como eu estava prevendo mesmo. O que eu queria mostrar com 5 vezes aberto? Eu queria mostrar, agora por nós mesmo, eu queria mostrar o seguinte: eu queria mostrar que era possível você fazer filmes com gente de morro, com favelados, mesmo se você for para o Nordeste ou para as cidades mais agroligadas, você poder fazer filmes ligados a isso, ligados a uma economia local, uma situação local. Não é economia, mas um comportamento local, uma coisa, problemas locais mesmo. E você ter assim, você se identificar com aquilo, aquilo você viu acontecer. Isso tem no filme dele, né? Eu acho que tem uma coisa, até estive falando isso numa mesa lá prefeitável, porque acho que o Nós do Morro tem pouco valor diante da sociedade civil quando se trata da prefeitura, do município, sabe? Tenho brigado, acho que a gente merecia um convênio, talvez, algo um pouco mais, porque a gente já provou que educação
ela se faz continuada. Que você só consegue realmente, né, mudanças efetivas assim, se ele não para, né? E isso é um esforço, porque se você não tem financiamento continuado, como continuar as suas ações, né? Mas o Nós do Morro nunca teve, já teve problemas, ele às vezes ele tá maior dentro do seu alcance, às vezes ele tá menor, mas a gente só teve parado, digamos assim, durante a pandemia, em todo o seu processo de vida. Isso, claro, é bom? Não, às vezes é bom, não é bom. Às vezes leva as pessoas que carregam essa ideia, como eu, a situações muito delicadas, de grana, né? De você não conseguir se sustentar, porque eu faço 500 coisas voluntárias pelo Nós do Morro e vou continuar fazendo. Se a gente não consegue projetos, se a gente não consegue financiamento, vou continuar fazendo. Porque foi dessa forma que eu tô aqui falando com você hoje.